Olá, é um prazer estar com vocês nesse novo curso que nós estamos lançando sobre o processo de acumulação de cargos à luz da jurisprudência. Eu sou o professor Adriano Ribeiro, professor de Direito Administrativo, e a gente vai passar a próxima hora falando sobre esse tema que é tão importante para você que vai iniciar a sua jornada na seara administrativa. Deixo aí o meu contato no Instagram, @prof.adriano_ribeiro, né? Já tem um breve currículo meu aí para que você possa saber melhor minhas especificações, minhas qualificações, e vamos iniciar essa jornada de aprendizado com muita informação sobre a jurisprudência. Nós vamos passar entre os principais pontos de entendimento que a jurisprudência tem aplicado e certamente isso vai estar ajudando a sua caminhada na defesa do servidor público que passa por essa circunstância de processo de acúmulo de cargos. Para iniciar o nosso tema, a gente primeiro precisa entender e se questionar sobre a definição, o que seria cargo público, né? E para começo de conversa, a gente precisa entender que cargo público ele é uma posição que é ocupada por alguém, nesse caso, o agente público, né? Então, o agente ele ocupa uma posição que se denomina, que se entende por cargo público, e o cargo em si ele possui atribuições, né, competências estabelecidas no ordenamento jurídico, seja na Constituição, seja nas normas de criação daquele cargo. E ela é exercida, óbvio, como nós já falamos, por um agente público. Existem duas formas de provimento de cargo. Para entrar nessas espécies, né, nessas formas de preenchimento de cargo, é importante que antes a gente entenda, né, o que é provimento. Né? O provimento ele é um ato, né, que a administração pública externaliza a sua vontade de preencher um cargo. Então, ao preencher um cargo, é como se a administração pública estivesse exteriorizando através de um ato, e esse ato se chama provimento, né? Existem, como falamos, duas formas de preenchimento, duas formas nas quais a administração pública se usa para preencher esses cargos, né? Duas formas para se preencher o cargo, que é o provimento efetivo, né? Que são os cargos permanentes, né? Que têm normalmente estabilidade, né? Que eles são preenchidos, né? São providos através de concurso público e deve ser cumprido como um requisito ainda hoje. Está sendo discutida a nova reforma administrativa, mas ainda hoje vige, né, vigora a necessidade de passar por um estágio probatório para se adquirir a estabilidade ou a vitalicidade do titular do cargo, né? Existe também a forma de provimento do cargo em comissão, que é a segunda forma de preenchimento de um cargo público, que são normalmente feitos por cargos comissionados, né? São cargos que não têm a previsão de estabilidade. Então, provimento é a forma que a administração tem de preencher o cargo, e esse provimento ele se dá através do provimento efetivo, com a exigência de concurso público, e o provimento de cargo em comissão, que nomeia-se e exonera. A criação do cargo público, é importante se dizer, ela se dá por lei, tá? Então, todo o cargo público, quando ele é criado ou quando ele é extinto, ele é feito por intermédio de lei. Esses conceitos iniciais eles vão subsidiar e vão nos ajudar a tratar desse assunto que nós vamos entrar agora, que é a acumulação de cargo público remunerado, né? A previsão da acumulação de cargo público ela está no artigo 37, inciso 16 da nossa Constituição Federal. Você que está acompanhando aí no slide, você percebe que a regra geral ela é a vedação da acumulação de cargos públicos. Isso quer dizer que, em regra, não se pode acumular cargo público no ordenamento jurídico constitucional do Brasil.
A regra é essa. Só que a própria Constituição, percebendo uma necessidade, ela resolveu elencar algumas situações, alguns cargos em que é possível tal acumulação. A regra, repetindo, é a não cumulatividade de cargo público remunerado. Mas, em exceção, existem algumas possibilidades em que é possível a acumulação. E quais são essas situações que a nossa Constituição resolveu eleger para que pudesse ser possível essa acumulação? A primeira está prevista lá no artigo 37, inciso 16, 1, né? Essa exceção é a acumulação de 2 cargos de professor. E nós sabemos, né, o que é bem a natureza de professor, todos nós já convivemos com eles em alguma fase da nossa vida. Então, é possível que uma pessoa ela seja professor no município e professor do estado, ou tenha 2 matrículas, ocupe 2 vagas de cargos públicos no município, num determinado município, ou 2 vagas de cargos públicos num determinado estado, ou assim na União. Ou até que se cruze uma matrícula na União, outra matrícula no estado. Essa é a primeira possibilidade, acumulação de 2 cargos de professor. A segunda possibilidade que a nossa Constituição, lá no artigo 37, prevê é a acumulação de cargo de professor com um cargo técnico ou científico. Então, é possível que a pessoa ela faça o provimento do cargo, né, de 2 cargos públicos numa mesma pessoa, né, sendo que ela tem que ser professora, em outro técnica ou científico, certo? A terceira previsão de cumulação de cargos, lá também no nosso artigo 37, é a do de cargos privativos da área de saúde. A pessoa que é médica no município, ela pode ter uma outra matrícula ou preencher um outro cargo como médica em qualquer uma das esferas, né? O técnico de enfermagem, o enfermeiro, o fisioterapeuta, são cargos privativos da área da saúde. Eles podem cumular cargos públicos também. Tá? Então, a primeira, 2 cargos de professor. Na segunda possibilidade, sendo um cargo de professor e um cargo técnico ou científico. E a terceira possibilidade, de cargos privativos de profissionais da área da saúde. Uma outra possibilidade que a Constituição traz, mas é lá no artigo agora 38, inciso 3, que é a acumulação de cargo público com mandado de vereador. Tá? É importante ressaltar, eu vou observar isso, em todos esses pontos, em todas essas possibilidades, a Constituição ela coloca como condição que haja compatibilidade de horário. Então, se um servidor público for eleito para o mandato de vereador, ele pode, dentro da localidade dele, exercer o seu cargo público, concomitante com a atuação de vereador, desde que haja compatibilidade de horário. Ele consiga exercer sem prejuízo, sem atropelamento de horário, o seu mandato e as suas atribuições quanto servidor público. Com relação a outra possibilidade, é para os juízes. E eu já vou até aproveitar o desdobramento, que também é permitido para os membros do Ministério Público. A previsão do juiz está lá no artigo 98, parágrafo único, inciso 1 da Constituição, e a permissibilidade para que o membro do Ministério Público, seja o procurador de justiça, seja o próprio promotor de justiça, possa acumular o seu cargo, seja como juiz ou promotor, com um cargo do magistério. Tá? Então, é possível, é permitido pela Constituição esse tipo de acumulação. Repetindo, a questão é que há a necessidade de que haja compatibilidade de horário entre os 2 cargos. Não pode haver atropelamento entre o horário de um e o horário de outro. Né? Tem que ser exercido livremente, até em homenagem ao princípio da eficiência, que é tão debatido, tão difundido, tão preservado na administração pública, o princípio da eficiência. Então, prevendo isso, homenageando a isso,
deve-se haver compatibilidade de horário para o livre exercício das atividades em uma e em outra, sem que haja atropelamentos. Dando sequência, aqui nós trazemos na segunda possibilidade a acumulação de cargo de professor com cargo técnico ou científico. E aí você pode me perguntar, como eu falei, a gente já sabe muito bem o que um professor faz. Nós conhecemos as atribuições. Né? O cargo de privativo da área da saúde nós podemos elencar vários. E eu aqui já trouxe alguns exemplos: o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o fisioterapeuta, o nutricionista. Mas o que seria cargo técnico ou científico? Em muito, a jurisprudência, a doutrina veio discutindo o que definiria essa natureza do cargo técnico ou científico. Vou passar para o próximo slide, que o STF, ao enfrentar essa matéria, ele tomou o seguinte posicionamento, que a natureza técnica ela pode ser conferida a cargos que exijam, no desempenho das atribuições, a aplicação de conhecimentos especializados do saber. O que foi afastado nesse entendimento? Se precisa ter conhecimentos e desempenhos no desempenho da atribuição que aplicados a especializações de alguma área do saber, afasta aqueles cargos em que são exercidos através de atividades meramente burocráticas, de situações repetitivas, de exercícios repetitivos de atividades e que não necessitam de formação específica no seu desempenho. Isso foi consolidado e é o que vem sendo aplicado na jurisprudência. O que eu quero chamar a atenção? Ao informativo de jurisprudência do 575 do STJ. Lá, nesse julgado, foi possibilitado, por exemplo, porque isso pode gerar uma confusão na sua cabeça, tipo, se é necessário você ter especialização de alguma área do saber, é obrigatório que eu tenha um nível superior para ser considerado um cargo técnico ou científico, que a exigência daquele cargo para preenchimento exige uma qualificação do nível superior? Não. E é isso que está lá nesse informativo de jurisprudência 575, que foi a situação de um professor que acumulou o cargo dele como de tradutor e intérprete de Libras. Esse profissional, ele acumulou as funções o cargo de professor com o de tradutor. E o que o STJ se manifestou nessa questão? Né? Que a questão do conceito do técnico ou científico, ele não presume uma formação de nível superior, não precisa isso. Mas é necessário que o aspecto especificação, né, e a capacidade técnica que aquele profissional vai necessitar ter para desenvolver o exercício das suas atividades sejam consideradas. Então, se um tradutor de língua ele precisa ou de uma formação específica, ele é especialista numa área do saber, ele tem uma profissão que não é de mera repetição, enquadra-se, portanto, na questão da definição técnico-científica. Então, por entendimento e interpretação jurisprudencial do STJ, é possível essa acumulação. Outro exemplo também que nós podemos dar para que não fique, né, na nossa cabeça que é necessário, é obrigatório que para ser técnico ou científico tenha que ter algum nível superior, enquadram-se aí algumas formações técnicas, como o técnico de enfermagem, o técnico de informática. Eles todos têm formação específica para alguma área, necessitam de conhecimento de alguma área do saber. Agora, cuidado, existem alguns julgados que consideram que o servidor que ocupa uma vaga de técnico judiciário sem formação, aquele que não exige qualificação, que qualquer candidato com formação de nível médio pode ocupar, ele não entra nesse critério de técnico ou científico. Então, um técnico judiciário sem formação específica, ele pode acumular o seu cargo com o cargo de professor? Em tese, não. Óbvio que caso a caso é analisado. Mas o que você precisa ter em mente é que a definição da natureza e o alcance
desse conceito de técnico ou científico é cargos que vão exigir para o desempenho das suas atividades a aplicação de conhecimento de alguma área do saber, não necessariamente que sejam formações de nível superior. Perfeito? Outro requisito que é da nossa Constituição para a acumulação de cargos públicos é a compatibilidade de horário, que nós já verificamos isso, nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão da compatibilidade de horário no decorrer dessa 1 hora de aula, né? Mas também a observância, a obrigatoriedade de se observar o teto remuneratório, né? E eu quero chamar a atenção porque pode ficar na sua cabeça a seguinte questão: o que é o teto remuneratório? Ele consiste num limite que a Constituição estabeleceu para que o servidor possa receber mensalmente. A regra que hoje vige, né, que vigora hoje, é que o teto ele vai incorporar, ele vai calcular, ele vai ser o somatório de todas as parcelas que o servidor público recebe. Pode ser os salários, subsídios, né? Incluindo todas as vantagens pessoais e quaisquer outras vantagens que possam ser acrescentadas. Então, em regra, é o somatório de todas essas vantagens com um salário que ele recebe. Hoje, se você perguntar quanto que fica em torno esse teto remuneratório, é você verificar qual é o salário do ministro do Supremo Tribunal que vige, que está em vigência hoje. Quanto ele recebe, qual é o montante que ele recebe hoje? É em torno de R$ 41.000. Então, esse é o teto que o servidor público pode receber, em regra. Tá? Existem algumas exceçõezinhas aí que tem que ser vista caso a caso. Então, o que se discute nessa situação do teto remuneratório? O que deve ser aplicado quando você faz a acumulação de cargo? Você tem que somar um cargo com o outro e aquela pessoa só pode receber no máximo R$ 41.000, que é o salário do ministro do Supremo? Isso foi questionado nesses temas que foram proferidos pelo Supremo Tribunal Federal. O tema 377 e o tema 384 se debruçou sobre esse assunto. A gente vai tratar agora sobre esse tema 377, que ele teve repercussão geral admitida, né? Foi da lavra do ministro Marco Aurélio, e ele se discutia essa aplicação do teto remuneratório, que é prevista lá no artigo 37 da Constituição e combina com o artigo 60, né? Se a emenda constitucional 41, essa emenda que fez a previsão, né, de acumulação dos cargos públicos à obediência do teto remuneratório decidido sobre cada remuneração, ela é considerada o valor recebido no caso de acumulação isoladamente, ou ela é o somatório de um cargo com o outro. Qual foi a tese, a conclusão que chegaram os ministros? Que nos casos em que a Constituição ela autoriza a acumulação dos cargos, deve ser considerados individualmente, sem somar um com o outro, cada um dos vínculos. Então, você vai verificar um vínculo, ele obedeceu o teto? Perfeito, não tem que se reclamar de desobediência do teto remuneratório. O outro está dentro da margem, então, perfeito, não há que se falar. Certo? Então, você vai verificar individualmente as situações. O tema 384, que também é da relatoria do ministro Marco Aurélio, ele vai debater, vai discutir se o ocupante de 2 cargos públicos antes da vigência da emenda 41 de 2023 podem ser considerados pelo somatório ou individualmente. E a conclusão a que se chegaram os ministros no tema 384 é de que vai seguir a mesma regra lá do tema 377. Nos casos em que é autorizada a acumulação de cargos públicos, você vai considerar
os vencimentos com todos os benefícios e vantagens individualmente. Se eles, em cada um, obedeceu o teto constitucional, está perfeito, você não há que se discutir em desobediência ao teto remuneratório. É somente, então, para que você saiba, que você entenda que algumas normas, sejam elas estaduais, sejam elas municipais, podem criar determinados obstáculos em que a acumulação de cargos públicos elas possam superar o limite estabelecido dentro da previsão para os salários locais, né? Ou estaduais. E aí você já sabe que existem esses temas que podem ser aplicados na discussão dessas questões. Nós vamos para o próximo bloco e já voltamos com mais informações. Fique ligado.